Amiga, vou começar com uma pergunta meio polêmica. Vai lá. O que é originalidade? A originalidade, eu acho que é autenticidade e exclusividade. Uma coisa única, assim, uma coisa original, uma coisa única. Você acredita que possa haver alguma coisa 100% original? Acho que não. Partindo do princípio que as pessoas sofrem influências para criar alguma coisa, eu acho que não. Mas talvez você pudesse explicar melhor sobre isso. Pois é, nosso episódio hoje é sobre isso. E então sejam bem-vindos ao episódio número 2 do Psique to Chique, que vai falar sobre criatividade. Muito bom. Então, sobre essa questão da originalidade, Bárbara, para mim é claro que nada pode ser 100% original. Mesmo para quem inventou lá no início do universo, eu diria que sempre a gente sofre influência de alguma coisa. Do ambiente que a gente está inserido, da cultura que a gente está inserida, das pessoas que a gente, de alguma forma, admira, né? Sempre tem uma influência. Uhum. Então, o processo criativo, ele é algo que você, muitas vezes, não se dá conta de que ele está acontecendo. Mas, assim, a gente tem estudos que mostram que existem várias fases de um processo criativo, né? E eu vou até falar sobre isso aqui. Mas, assim, é importante que todo mundo entenda que o processo criativo, ele não é linear. Ele não vem assim, ó, fase 1, 2, 3, 4 e 5. Não, ele pode se sobrepor em algum momento. Ele pode, de alguma forma, você pode ir para uma fase e voltar atrás naquela fase. É dinâmico, né? É dinâmico, exatamente. Então, a gente começa o processo criativo com uma preparação, né? Que é onde a gente vai lá buscar todas as informações. Isso eu estou falando quando você precisa criar alguma coisa, como quando você é um artista, ou até mesmo não sendo artista, porque também esse é um erro muito comum, todo mundo achar que a criatividade é coisa de artista. Não é. A criatividade está todo dia no nosso dia a dia, na nossa vida. Sabe? Tudo que a gente faz exige criatividade. Parece até um link, né? A gente fala criatividade artista, né? Como se os pintores fossem criativos. Não, de forma alguma, né? A gente precisa da criatividade e eu diria que nós, brasileiros, precisamos ainda mais da criatividade, porque não tá fácil, né? Exatamente. Então, assim, a gente começa lá com aquele processo de preparação que a gente precisa buscar, né? Influências, a gente precisa pesquisar, a gente precisa olhar para o mundo de forma diferente. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes para você ser criativa. Você não vê a coisa somente como ela é, mas sim de forma mais genérica e ter a mente aberta mesmo para o que você está visualizando. Então, quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo ao longo do tempo, você acha que é mais possível a gente ter algum insight criativo? Com certeza, com certeza. E sempre deixando bem claro que as influências que a gente sofre, porque eu acho assim, nós somos moldados por aquilo que a gente ama, né? Na maioria das vezes. E não aquilo que a gente... Essa frase não é minha, tá? Eu li essa frase e eu achei interessantíssima porque é verdade. A gente é influenciado por aquilo que a gente gosta. Você não vai ser influenciado por nada ruim, entendeu? Por algo que você... eu acho não assim admire, né? De alguma forma. Exato. Então, assim... Depois da preparação, a gente vem com aquele momento de incubação da ideia, né? Então, assim, uma vez que você já preparou, que você já pesquisou, e aí tem uma frase também muito legal que fala o seguinte, se você copia de uma única pessoa, você está plagiando. Mas se você copia de 100, você está pesquisando. É ótimo. Né? Assim, porque o plágio, na verdade, a originalidade é nada mais nada menos do que o plágio não identificado, né?
Por que Porque se você sofre influência de várias pessoas, você não consegue identificar de quem é, né? Então não é um plágio, na verdade. Se fosse só de uma pessoa, seria mais fácil identificar. Então por isso que é um plágio, não entendi. Exatamente. Muito legal essa você ideia. Não consegue saber de onde vem. E principalmente porque quando você pesquisa de várias pessoas, de 100 pessoas, como é a frase, você mistura uma série de coisas, você junta para montar o seu processo criativo e é quase impossível rastrear isso, entendeu? Então, assim, falando um pouquinho mais sobre a questão do processo de influência na minha área, por exemplo, que aí eu posso falar um pouquinho mais com propriedade, com arquitetura e até mesmo com joalheria, a gente é influenciado o tempo todo por estilos, por movimentos, por fases da arquitetura, né? Por tendências. E a arquitetura, ela tem muita gente que discute se a arquitetura é arte ou não ainda. E para mim é arte, e não é porque eu quero ser artista, mas é porque eu acho que é arte, sim. Porque você sofre influência de muitos artistas. Você sofre influência de pintor, você sofre influência na música, você sofre influência no dia a dia, na vida. Quando você começa a trabalhar com o seu cliente, você precisa entender um pouco da vida do seu cliente. E de como ele também ele te pensa. influencia? Também. É porque é a partir do que ele gosta, da forma que ele pensa, que você vai criar o projeto para o seu cliente. Seja ele uma empresa grande, um conglomerado de edifícios, seja ele uma pessoa que vai fazer uma casinha ou um apartamento. Às vezes a pessoa é ali mais simplesinha, gosta de um estilo mais boho, né? Então, Andréia, quando você foi fazer o meu consultório, né? Para quem está me assistindo, essa é a arquiteta que fez o meu consultório. E você também, você viu as tendências, né, para formar um consultório, mas você usou muito da criatividade por saber que o consultório era um consultório de psiquiatria. Então, você quis fazer um lugar mais acolhedor, né? Essa ideia de aconchego, e você sofreu influência do que é posto para um consultório, Sim, o que é necessário para um consultório. Exato, a gente precisava ter uma pia, não tinha como fugir daquilo. A gente precisa, enfim, e principalmente consultório médico, que a gente precisa seguir várias normas sanitárias. Então, a gente tinha ali um programa, mas a gente tentou fugir o máximo do standard, do que normalmente a gente vê nos consultórios, porque a gente queria que o paciente se sentisse feliz, bem, acolhido, né? Esse é o diferencial, né? Mas você vê que isso foi uma coisa que você me pediu, entendeu? Então, assim, é claro que tem uma influência daquilo que você gosta. E uma coisa também muito importante, assim, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, é que a criatividade a gente também não enxerga, mas ela é uma árvore genealógica, né? Porque eu gosto do arquiteto X e o arquiteto Y, mas o arquiteto X, ele gosta do Z, do A, do B, e assim vai. Então, os galhos vão se formando, entendeu? E aí, dessa forma, você vai montando a sua influência a partir dessa árvore genealógica, que a gente não se dá conta que existe, mas que ela existe sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente, mais do que nunca, precisa olhar para os nossos heróis, para as pessoas que a gente admira, para a gente construir algo muito parecido, mas nunca igual, e imprimir, assim, ainda mais nessa era digital, imprimir mais do que nunca as suas digitais, né? Sim. Então, assim, movendo do processo, voltando lá no processo criativo, depois do processo de preparação, vem o processo de incubação, né? Então, aí, o processo de incubação, ele é mais aquele processo que você fica ali com as ideias, meio que ruminando as ideias, né? Pensando... ruminando que você pode aprimorar. O que você pesquisou, né? E aí você fica ali vendo o que serve, o que não serve, o que realmente o que é pertinente, o que não é pertinente. E é um momento muito importante. Todas as fases são importantes, mas é muito importante para você saber o que você vai jogar fora, né? E depois desse período... E é nesse período de incubação que eu posso perceber que um projeto é inviável? Com certeza.
assim, não é que seja inviável, mas você pode perceber que muito do que você imaginou, começou a pensar lá na preparação, talvez não seja possível levar adiante, entendeu? Entendi. E aí, depois disso também, a próxima fase do processo criativo seria a iluminação. A iluminação, eu acho que é um dos processos, é uma das fases mais fantásticas. A iluminação é quando vem aquele estalo? Exato. E é aquela coisa, uau, nossa, que ideia brilhante que eu tive, como é que eu não tinha pensado nisso antes. E essa fase é muito incrível, assim, porque quando eu tenho essa fase, às vezes ela acontece na minha insônia durante a noite, quando eu tô... às vezes eu não consigo dormir. E assim, tem gente que à noite tem pavor, tem medo, né? Começa a pensar as piores coisas, começam a vir aquelas ideias de que alguma coisa vai acontecer, que vai dar errado. Então é até bom, né? Você tem uma insônia criativa. Então, eu também tenho a insônia do medo, de ter pavor, e no dia seguinte acordar e falar, meu Deus, eu conheço uma boa psiquiatra para te indicar, André. Obrigada. Eu também conheço. Inclusive, de vez em quando, numa fasezinha dá uma recorrida, né? Pois é que não pode, né? Amigo não pode tratar amigo, mas enfim. Só que essa fase, assim, várias vezes eu já tive situações engraçadas, assim, que eu precisava não só aplicar no meu trabalho como profissional, assim, no mundo corporativo, mas também em projeto de arquitetura, mas também na joalheria. Muitas vezes eu ficava à noite pensando e tinha ideias maravilhosas e falava assim, isso já na faculdade, eu falava assim, eu vou ganhar um projeto que eu vou ganhar e vou andar no tapete vermelho e pegar o Oscar, and the Oscar goes to... E assim, é uma coisa muito doida, porque aquilo vai crescendo na sua cabeça e você vai começando e são estalos atrás de estalos, quase entendeu? Um delírio. Quase um delírio, exato. Só que aí quando você acorda, assim, você fala, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Então assim, aí você pega, dos 100% que você pensou, você pega... Mas você aproveita alguma coisa daquilo. Aproveita, sim. Não vai andar no tapete vermelho, mas talvez o que você tenha criado para o seu projeto, né, naquele momento que você tenha, né, a ideia... luminosa que você teve para aquele projeto, ela consiga ser feita, né? Ser realizada. Exatamente. E assim, esse processo do estalo, ele é um dos que eu acho que mais se sobrepõe a outras fases. Entendi. Porque você pode ter estalo a qualquer momento. Entendeu? Entendi. Porque não são fases separadas didaticamente, mas na verdade elas são dinâmicas, né? Sim, exatamente. Então eu acho que o estalo, assim, e eu acho que um exemplo ótimo é o nosso projeto aqui de podcast. A gente começou com uma ideia, né? E a criatividade é isso. É algo que você pode mudar o seu conceito inicial. Você não precisa se manter o tempo todo achando que você precisa ir até o final com aquela ideia. Você pode se dar a oportunidade de mudar o que você... De rever, né? Rever, exato. E é para isso que servem essas fases. Justamente para... E durante os estalos, você fala assim, não vou fazer nada daquilo, vou fazer isso que vai ser muito melhor, entendeu? Então, assim, aí vem a fase da experimentação, né? Que é quando você começa realmente a refinar, que também é muito importante, você refinar. Que aí você vê que você teve um monte de ideia louca que não vai para frente, e aí você começa, vamos refinar isso daqui, peraí. Rever, né? Rever as coisas que você vinha imaginando, e pode ser por questões orçamentárias, enfim, pode ser por uma série de coisas, a gente nunca sabe, né? Então, assim, esse processo, essa fase da verificação, ela também é muito interessante e importante. E a gente passou por essas fases todas, né? E vem passando, e a gente volta. A gente volta. Cada episódio, a gente refaz todas as fases, se você pensar. Porque a gente começa lá na pesquisa. É verdade. Né, e a gente repensa, e aí a gente vem um estalo, vem uma ideia. É verdade. Não é? É muito importante. Eu tô percebendo aqui que com essa iniciativa do podcast, que eu sou uma pessoa até criativa, o que eu não acreditava. Você não acreditava, né? Mas sim, você é. Todos somos. É que a gente confunde um pouco a criatividade com algo que só o artista pode ter, né? Ou só pessoas que têm um talento nato. E não é assim, não é. Você pode construir a sua criatividade, sim, né? E aí depois, por último, a gente vem na fase da implementação,
que a gente... É quando você começa a pôr em prática. Por exemplo, agora a gente está pondo em prática tudo que a gente preparou, incubou, iluminou e verificou, e agora a gente está aqui na implementação. Só que assim, para a próxima semana, para o próximo episódio, a gente volta tudo. Isso. E começa tudo do zero. É claro que, como a gente já teve uma base de estudo para iniciar todo o trabalho, agora fica mais simples. E fica até mais fácil, porque a criatividade ela é um exercício constante. E quanto mais, ao contrário do que muita gente pensa, quanto mais criativo você é, mais você consegue... parece que você gera mais repertório para você. Você sabe onde buscar. E quanto mais a gente vai implementando, a gente também vai aperfeiçoando. Exato. Seria isso? Exato. A gente vai aperfeiçoando. Essa é a palavra perfeita. E outra coisa, eu li no livro do Austin Clinton, que chama Hobby como um Artista, sensacional esse livro, que ele fala sobre dicas para criatividade, e ele fala exatamente isso, que você precisa manter um arquivo de furtos, que você vai juntando tudo que você tem de ideias boas que você encontrou pelo caminho. Sejam fotos, sejam recortes de revista. Hoje em dia a gente não tem tanto revista, né, como tinha no passado, porque o livro dele foi escrito em 2012 e a tecnologia meio que matou as revistas impressas. Mas você vai juntando. Por exemplo, todo mundo que tem Instagram salva um postzinho lá de algo que gosta, entendeu? E depois você vai lá, olha, eu canso de voltar lá no tudo que eu salvei. Às vezes eu falo, nossa, pra que eu salvei isso? Já nem lembro mais. Mas em algum momento aquilo faz sentido. Exato. E pode ter te influenciado de alguma forma, né? Eu não tenho a menor dúvida. Nessa pesquisa de podcast aqui, eu busquei muita coisa nas redes sociais e fui guardando. E eu tenho lá o meu arquivo de furtos que vale ouro. Andréia, quando você trouxe esse tema da criatividade, eu fui buscar um pouco, né, sobre a criatividade e a genética, né? É uma questão muito complexa, né? Assim, multifacetada, assim, essa questão da genética, né? Mas como tudo, a gente tem sempre uma tendência genética para tudo na vida, mas a gente também é influenciado por outros fatores, né? E eu acho que nessa questão da criatividade existem fatores também educacionais, culturais e ambientais que também vão moldando a formação dessa criatividade, mais até do que a genética em si, não tem uma coisa tão direcionada para a genética. Então, eu fui pesquisar um pouco para ver se tinha, mas como tudo, né? Tem o genótipo e o fenótipo, e é isso. Parece que eles ainda não têm nada muito... que há uma predisposição, mas não tem nada muito... As pesquisas ainda não conseguiram... conclusivo. Assim como também a mulher na menopausa, né? Eu estou pesquisando bastante sobre isso, por motivos óbvios. E também é uma fase, assim, que as pessoas falam que a mulher fica mais criativa, né? Assim, não tem estudos conclusivos em relação a isso, né? Tá mais por uma questão, assim, da libertação, né, da mulher nessa fase, por ela já ter concluído alguns projetos, né? A carreira, já ter investido na carreira, já ter criado os filhos, está mais livre. E também a maturidade, né? Que faz com que a gente... ligue menos para a opinião alheia, né? Que a gente não fique se importando tanto com o que o outro vai pensar. Então, isso... e a mulher acaba tendo mais tempo, menos pressão, mais maturidade, mais liberdade. Então, talvez isso faça com que a criatividade dela floresça, se expanda, né? Eu acho que é por aí. Sim. Não, e tem muita gente achando que a criatividade é dom, né? É dom e se você... Mas tem pessoas super criativas que nasceram em ambientes totalmente... excluídos, né? De exclusão, de né? falta de oportunidade. De falta de oportunidade. E mesmo assim, né? Então, assim, não existe, sim, o dom. Existe pessoas que têm um talento nato. E eu acho que o dom, ele é a base para a criatividade. A criatividade é um meio, tá? E tem a genialidade, que é algo que aí...
é quando você culmina no seu, no seu, no máximo da sua criatividade, entendeu? Sim. Mas aí, gênios são poucos, né? Assim, eu posso aqui citar na arquitetura, o Gaudí, por exemplo, que construiu, que começou a construção da Sagrada Família, que é um templo católico maravilhoso, que foi construído em homenagem à Sagrada Família, que é Jesus, Maria e José. E a ideia inicial dele era fazer 18 torres. Isso foi em 1882, mais ou menos. Só que ele morreu em 1926 e ele deixou inacabada, porque era uma obra fantástica, assim. Era uma obra moderna que ele iniciou, mas que era muito difícil ser construída, ainda mais naquela época, a gente está falando de 2 séculos, né? Então, assim, ele morreu e na sequência veio a Guerra Civil Espanhola e ele não conseguiu continuar. Quer dizer, o pessoal que trabalhava com ele não conseguiu dar seguimento. Então, eles voltaram no projeto em 1956, se eu não me engano. E aí tem um grupo de arquitetos terminando. E acredite se quiser, a previsão de finalizar o projeto da Sagrada Família é para o ano que vem. Nossa, olha quanto tempo. Que coisa, né? Ele tinha, e lógico, eles seguem lá os projetos, porque ele deixou projetos lá, né, do que ele tinha imaginado, mas provavelmente não tinha o nível de detalhe, porque eram coisas que ele ia desenvolver ao longo do processo. E aí é que eu falo que o processo criativo é algo que vai e vem nas fases. Então, ele, obviamente, ele não deixou tudo pronto na preparação. Em algum momento, ele ia ter outros estalos durante a construção. E aí, ficou para quem? Ficou para o grupo que está aí executando. E aí vai ter a característica desse grupo também, né? Por mais que... Mas, obviamente... mais que tenha a influência dele. Exatamente. Então, o que é muito importante também a gente utilizar na criatividade e que a tecnologia nos ajuda muito é a prototipagem, né? A experimentação e a prototipagem. E tem como fazer isso? Tem, cada vez mais, né? Assim, na arquitetura, todo mundo já sabe que os softwares 3D estão aí para transformar desenhos e projetos em imagens super realistas, que você tem certeza que aquilo é verdadeiro. Eu conheço pessoas que fazem 3D, que você olha, você jura, você não sabe se é uma foto, se é um projeto de fato, um projeto 3D, né? Que foi feito no computador. Você fez 3D no consultório e ficou parecendo foto do consultório. Ficou, mas tem melhores. Tem gente que trabalha só fazendo isso. Então, assim, essas pessoas fazem ambientes... Só 3D? Só 3D. Tem muita gente na arquitetura que trabalha só com isso, porque realmente é um negócio que você precisa se dedicar para aprimorar e para perfeição. E na joalheria é a mesma coisa. Você faz uma joia e você pode usar um software 3D. Esse software você depois manda para impressão 3D, ele imprime numa resina, numa cera e sai perfeita a joia lá numa resina, numa cera. Então, você pode, voltando aqui, você pode fazer uso desse protótipo 3D para mostrar para o seu cliente e ver se agradou. E mais do que isso, se o seu cliente está comprando uma peça em ouro é muito caro, todo mundo sabe que o ouro nos últimos meses superou muito o valor, né? O ouro é um metal que não é o mais caro, mas assim, o ouro teve uma variação assim enlouquecida, uma valorização impressionante. Então, você não vai fazer um protótipo em ouro para o seu cliente ver, né? Então, você pode usar metais menos nobres, você pode utilizar, por exemplo, a prata, né? Que é um metal menos nobre, mas você pode usar até outros, menos nobre ainda, né? Para fazer o teste no primeiro momento. Existem ligas de metais que você pode usar, MAC, por exemplo, que você pode utilizar, que aí você entrega para o seu cliente, se for um anel, ele experimenta e fala, é isso mesmo, ficou perfeito. Não, aqui eu achava que podia ser assim ou assim, mas você consegue, com a prototipagem, mostrar para o seu cliente como que vai ficar. E a prototipagem, ela pode, por exemplo, se você vai fazer um design de um móvel, você pode fazer também pequenininho, que o seu cliente vai ver como vai ficar o móvel. Tem uma ideia? É muito legal, entendeu?
Então, a prototipagem e a experimentação, elas são muito importantes. Então, assim, utilizando esses métodos, assim, eles vão te ajudar até durante o seu processo criativo, você mudar, né? Você voltar lá naqueles processos e refazer o seu trabalho, né? Agora, o que é importante, assim, no processo criativo? Que quando você está sob pressão, né? Você sofre uma série de bloqueios criativos, né? E aí é sobre esses bloqueios que eu queria também falar aqui, porque isso pode acabar com a capacidade de você desenvolver algo realmente bom, né? O medo do fracasso. É uma síndrome do impostor, né? E é engraçado porque eu tenho uma amiga de colégio, a gente tem uma amiga de colégio, que há muitos anos atrás, ela é psicóloga, há muitos anos atrás ela falava sobre a síndrome do impostor. Ela não falava com esse nome, assim, não sei se ela falava que ela era psicóloga, ela já conhecia esse termo, mas ela falava que ela trabalhava numa multinacional, e eu também trabalho numa, e ela falava assim, Andreinha, a qualquer momento eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Eu falava, calma, não. É porque isso tá dentro da síndrome do impostor. Você achar que a qualquer momento você vai ser desmascarada, né? Exatamente. E também é isso. A síndrome do impostor, ela é um fenômeno psicológico. Ela não tá dentro, ela não é classificada como um transtorno dentro do manual diagnóstico dos transtornos mentais. Ela não é classificada assim, mas é um fenômeno psicológico, onde a pessoa não consegue reconhecer o que ela faz. Ela fica super exigente, ela se boicota, ela acha que o que ela faz nunca está bom, tem esse medo do fracasso e não acredita, na verdade, no potencial que ela tem, né? E a mulher tem muito isso, né? A mulher, ela sofre constantemente da síndrome do impostor. Por questões até culturais. Exatamente. E assim, eu fiz eu participei de alguns fóruns da mulher, né? Porque no mundo corporativo tem muito isso, né? Esses programas de empowerment feminino. E eu lembro que uma das coisas que a gente mais discutia era isso, quanto o homem, ele não tem problema nenhum de fazer o próprio marketing. A mulher não, ela não consegue. Ela sempre acha que ela não é capaz. É claro que a gente tem essa exceção. Dificuldade de internalizar o sucesso. Isso faz parte também da síndrome do impostor. E eu acho que as mulheres sofrem mais com isso. Muito, muito. Porque a mulher se sobrecarrega muito, né? Ela é mãe, ela é... E aí eu não tô querendo ser sexista aqui, não, porque eu nem não sou muito fã dessas agendas, mas eu gosto mas é real, é real, é o que entendeu? acontece. A mulher, ela não tem coragem de mostrar muito as suas capacidades, porque ela acha que ela não é capaz e que ela vai errar, que ela vai fracassar, entendeu? Então, ela tem... eu lembro que quando eu comecei meu emprego, que eu tenho no mundo corporativo, numa multinacional, era um mercado totalmente diferente do que eu trabalhava. E na primeira semana, eu ligava todo dia pro meu marido e falava assim... eu vou ser demitida. É hoje que eu vou ser demitida. Eles vão me chamar naquela sala e vão falar, minha filha, o que você está fazendo aqui? Você não entende nada disso. Sabe, eu tinha essa sensação todos os dias. Porque eu fui trabalhar num ambiente que onde você não dominava, né? Aquela linguagem. Não, eu não dominava a linguagem. E para piorar, as pessoas não falavam português. Porque a gente estava no início do mundo de telefonia móvel, e a gente estava começando a tecnologia GSM 2G, e as pessoas falavam coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu saí de uma faculdade de arquitetura, eu achava que eu ia fazer projeto de arquitetura, e de repente eu caí ali, porque até que eu começasse a fazer projeto na empresa que eu trabalho, a gente estava montando ainda, né? Estava num processo de preparação do projeto. Então, eu ouvia aqueles nomes e eu falava,
Meu Deus, é hoje. Todo dia era o hoje, Mas olha sabe? como foi bom, né? Porque olha o que você conseguiu construir de conhecimento ao longo desses anos todos, né? No primeiro momento é assustador, né? É assustador. E assim, graças a Deus que eu tenho amigos na vida. E aí eu tenho um amigo que ele sempre vinha com essa... que ele me ajudava, assim. Eu conversava com ele, eu falava assim, pelo amor de Deus, a gente precisa... eu preciso entender um pouquinho disso aqui, me explica. E que eu preciso abastecer meu manual do blefador em telecomunicações. E até hoje, assim, eu falo, ó, fala Você aí tem esse manual aí? Na verdade, eu não tenho isso por escrito, vai na minha cabeça, porque eu de fato, eu aprendo. E outra coisa, tecnologia, 1 ano, 2 na tecnologia, é um negócio, Já mudou assim, tudo. gigantesco. Então, você precisa o tempo todo se atualizar. Então, eu tenho amigos maravilhosos que alimentam o meu manual do blefador, e eu adoro. Que bom que você pode contar com eles. Não, e aí tem outra coisa também que a gente vive muito, muito no mundo de hoje, que é a pressão por resultado, né? Que é uma coisa que te limita, né? Assim, no mundo corporativo, principalmente, a gente não só tem a pressão por resultado, mas a gente tem que seguir processos muito rígidos. E isso também acaba tolhindo muito da sua criatividade, da sua capacidade de elaborar, de pensar fora, né? Fora da caixa, que todo mundo fala, enfim. Mas pensar um pouquinho diferente daquilo ali. Eu já tive em vários momentos em que eu falava assim, agora ferrou, eu não vou ter condições de fazer isso desse jeito. A gente está muito engessado nesse processo, mas aí me vinha um estalo, né? Uma iluminação. E aí Mas você conseguia colocar isso, já que é um mundo corporativo e muitas vezes engessado? A gente consegue. Não é a mesma coisa que trabalhar lá no meu estúdio de joalheria ou de arquitetura. Não é a mesma coisa, definitivamente. Mas dá pra gente aplicar alguma coisa. Gente, assim, a criatividade é algo que está no dia a dia, na culinária. Na culinária, imagina. Você vê esses chefes de cozinha, tanta coisa que eles fazem, né? E você vê também o quanto que a arquitetura ela foi se transformando ao longo dos anos. Você olha para a maior arquiteta que já teve na história do mundo, que é a Zaha Hadid, iraniana. Ela é fantástica, ela faz coisas maravilhosas, assim, ela é o Oscar Niemeyer de saia, assim, eu diria, porque ela é maravilhosa, fantástica. Ela morreu, infelizmente, cedo até. Só que assim, o escritório dela continua existindo e eles fazem milhões de coisas. Eles não fazem só projeto de arquitetura, eles fazem joia, eles fazem livros, eles fazem objetos de arte, design. Então, eles são, assim, mas você vê que é tudo influenciado por ela, entendeu? Então, assim, eu acho que dá para você, infelizmente, no mundo corporativo, você não consegue criar tanto, mas como a gente também está numa área de tecnologia, a gente precisa de criatividade mais do que nunca. E sem contar que tem as limitações de budget, né? Então, isso também te faz levar uma criatividade que você não imagina que você tinha. Então, quando você olha, por exemplo, o Elon Musk, ele é um gênio, ele fez o foguete andar de ré, coisa que todo mundo falava assim, foguete não dá ré, né? Ele fez o foguete dar ré. Fantástico ele, eu inclusive comecei a ler a biografia dele, ainda não consegui terminar porque é enorme. Mas ele é uma mente, assim, totalmente... Diferente, é um gênio. Ele é gênio, né? Provavelmente ele já tinha o dom, inclusive vem lá do avô dele, que era um cara que gostava muito de avião e tal. Então, ele tem uma certa genética lá que eu pude pescar, né? Pelo avô. Mas ele é um cara que foi além do que você pode imaginar que alguém seja capaz de fazer. E a gente tem esses gênios em todas as áreas, né? O Elon Musk, ele tinha muito dinheiro, muito, para fazer tudo. Ele é rico, milionário. Claro que no início ele não era, né? Mas hoje, para fazer o foguete da ré, ele, óbvio, ele tem dinheiro para isso. Mas quem não tem, aí você vê, a escola de samba, por exemplo, né? É um bom exemplo. Tem que ter criatividade. Às vezes eles têm muito dinheiro e às vezes não. E tem que ter muita criatividade. Sim, escolas que às vezes estão num grupo de acesso, né, e não tem aquele patrocínio todo, precisa. E foi como você falou, aqui no Brasil a gente tem que ser criativo. Nossa, e é incrível mesmo, assim, eu vejo que cada carnaval
que cada ano, né, as pessoas vão sendo mais criativas. É claro que você vê grandes carnavais do passado em que, não sei, eu acho que foi a Mocidade que colocou um cara que voava pela... A Assim, tecnologia também tem ajudado nessa sim. criatividade, né? De lançar a mão da tecnologia para isso. Mas o que eu ia perguntar, André, em relação a essa questão das barreiras para a criatividade, você acha que o excesso de informação também ele dificulta a criatividade? Com certeza, eu acho que a gente precisa ter um limite para você botar foco no local, onde realmente importa, entendeu? Eu acho que é muito importante, assim, você... Porque... E isso aconteceu com a gente aqui quando a gente começou a planejar o podcast, que eu faço isso muito em qualquer negócio meu, assim, eu tenho um espírito que gostaria de empreender, mas eu não sei se eu sou boa empreendedora, porque eu começo imaginando uma coisa e, de repente, aquilo que custava 10 mil começa a custar 3 milhões, entendeu? E aí, e é por isso que a gente precisa desse limitador, porque senão você não vai fazer. Pois é, mas assim, não dá para fazer com menos? Dá, Será mas que a minha cabeça não... eu mas não será sei. que precisa ser tanto? Então, assim, eu acho que isso vai um pouco também, assim, do perfeccionismo, né? Também que está dentro dessa questão aí da síndrome do impostor. De você ficar querendo ser tão perfeito, tão perfeito. Eu tô com uma frase esse ano que está... seguindo a minha vida, né? Começou em 2024 e segue em 2025. É melhor feito do que perfeito. Eu acho que a gente tem que fazer, porque se a gente ficar esperando muito o momento ideal, como ter filho, eu vou esperar ter uma casa própria, vou esperar estar formado, vou esperar ter uma casa de campo, vou esperar comprar meu carro. Quer dizer, você nunca vai ter um filho, se for um filho planejado, se você ficar esperando esse momento ideal, ele não vai acontecer. Se você ficar rebuscando muito, então talvez seja melhor a gente fazer com o que tem, né, com uma qualidade, prestando atenção na qualidade, claro que ninguém quer fazer uma coisa ruim, mas é melhor fazer do que você esperar o perfeito para você lançar, para você se lançar. Mas sabe que eu nunca fui uma pessoa perfeccionista, nem detalhista. Engraçado porque Você não se acha, sendo né? não... eu falo isso, assim, pelos comentários das pessoas que estão ao meu redor. Uhum. Eu não sou uma pessoa... Inclusive, eu tenho uma certa dificuldade de organização. Isso você sabe, né? Eu sou aquela pessoa que eu pego uma coisa, aí eu já não devolvo mais naquele lugar. Eu me lembro uma vez, quando a gente era adolescente, que eu peguei o alicate e... Foi uma lixa de unha, eu lembro Aí exatamente isso. Você Nossa, deixou na Andréia, janela. você não é capaz de botar nada no lugar. Eu sou essa pessoa. Nossa, a gente tinha 15 anos. E a organização, ela é muito importante num processo criativo, assim, em tudo que você faz na vida, a organização é importante. Está cheio de livro aí falando sobre isso, sobre como você deve se organizar, né? Principalmente Mas pessoas... no trabalho você consegue se organizar e você presta atenção nos detalhes. Eu Talvez na presto. sua vida pessoal isso não se reflita tanto, mas no trabalho sim. Eu acho que é o seguinte, eu identifico aonde vai dar problema e eu foco naquilo, Sim, entendeu? sim. E aí não dá merda, entendeu? É isso. Nessa questão da organização. Mas o planejamento, você passa por isso, né? Você passa por essas fases que a gente falou e você segue. Passo, mas eu sou uma pessoa que eu gosto mais do generalismo do que Entendi. da coisa detalhista, de focar muito em alguma coisa. Eu sou uma pessoa que... eu refuto muito essas ideias de que você precisa, por exemplo, criar uma persona para ter quando você começa a criar uma joia, por exemplo. Eu decidi ser joalheira. Então, eu fiz vários cursos que todo mundo falava para mim que eu tinha que ter um cliente ideal. E eu tenho uma certa dificuldade disso, porque eu gosto de
tantas coisas, entendeu? Eu tenho a mente tão aberta para tantas coisas que eu não consigo imaginar uma coisa só. Ah, eu vou seguir só para joia contemporânea. Ah, eu vou seguir para alta joalheria. Eu gosto de tudo. Então eu tenho dificuldade de separar isso. Mas é importante separar isso, porque quando você quer fazer tudo, você não faz nada, entendeu? Quem tem tempo não faz nada, né? Não tem isso. É verdade. Quem tem tempo não faz nada. E é isso, assim, eu acho que se você tem muitas ideias, se você tem muita coisa girando na sua cabeça, você não consegue Você tem que pegar uma... afunilar mais, né, para poder... isso é uma coisa que eu preciso muito trabalhar no meu processo criativo. E a gente está aprendendo a fazer isso aqui, né? Sim. A gente... porque se a gente ficar muito aberto, a gente também não chega no objetivo. Se a gente fosse né? esperar Não muito consegue... tempo para fazer esse podcast, começa assim, que quando eu recebi o convite seu, eu já não queria, eu já fiquei pensando, ai não é para mim e tal. E aí, ok, eu tomei a decisão de aceitar. Mas em vários momentos eu falava assim, não, isso não é pra mim e tal. Aí eu tinha a síndrome do impostor. Eu falava assim, eu não sou jornalista, eu não tenho nenhuma formação específica, por que eu vou participar disso? Eu não tenho. Mas aí depois eu comecei a pensar, não, pensando bem, acho que dá para tentar, vamos estudar. Perspectiva da gente ampliar o conhecimento, né? Poder passar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente vê, e a gente também vai receber convidados que também vão acrescentar, vão trazer informação. Então, isso é muito bacana, né? Eu acho que foi muito enriquecedor para nossa vida. Muito enriquecedor, e isso foi um projeto paralelo. E é importante você ter projetos paralelos, principalmente nessa fase, né, que a gente fica um pouco ninho vazio, vamos dizer assim, né? Tipo, a carreira já está eu não tenho filho, meu ninho não está vazio. Meu ninho não está também vazio ainda, mas a gente começa a entrar numa outra fase, né? Você começa a ver que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E eu acho que fica também... Tudo que você faz, eu amo o que eu faço. Mas me dá a sensação que eu preciso de mais alguma coisa para me dar mais uma energia, para me trazer felicidade, para me impulsionar para uma pesquisa, para um estudo. Então, eu encontrei no podcast também um recurso para fazer isso. E está sendo valioso para mim, muito valioso. E esses projetos paralelos são importantes na vida, para a gente dar sentido, para a gente dar um outro tom. Sim. Eu tenho um hobby, eu já tinha o hobby da joalheria, né? Que era algo totalmente fora de tudo que eu vinha fazendo. Eu já tive vários hobbies, fotografia, dança do ventre, hipismo, eu já tentei de tudo na vida. E eu acho ótimo isso, essa coisa de experimentar, eu amo experimentar, entendeu? Assim, tem gente que fala assim, você começa e não termina nada. Mas o que é terminar? Exatamente isso. O que é terminar? Você começa e não termina nada. Você quer fazer um campeonato de hipismo? Você quer participar de um campeonato? Isso, a pessoa acha que eu tenho que me profissionalizar, entendeu? Não é isso. Tá certo que, por exemplo, o hobby da joalheria, ele é um hobby que pesa um pouco financeiramente, porque você lida com pedra preciosa, com metal. Os instrumentos para realizar, para fazer a joia, né? Também tem um investimento para isso, né? Sim, todas as ferramentas. E você tem que estar em constante treinamento para aprender o que tem no mercado, porque é um mercado também que evolui bastante. Apesar de eu ter começado na joalheria bem artesanal e ame a joalheria artesanal, a gente precisa ter em mente que as tecnologias estão aí para ajudar e a gente precisa usar, né? Então, assim, eu acho que ter um hobby, ter um projeto paralelo é muito importante para você desenvolver a sua criatividade, a sua mente. E aí, Bárbara, acho que você pode falar com propriedade o quanto que isso pode fazer bem para o seu cérebro, né? Claro, para a sua saúde mental. As pessoas ficam muito nas obrigações e elas esquecem do prazer. Às vezes eu pergunto assim, e o que você tem feito prazeroso na sua vida? O que você tem feito que você fala, ai, que delícia, agora eu vou para natação. Ou, ai, que delícia, agora eu vou passear no parque. Ai, as pessoas esquecem um pouco disso, né? Assim, o quanto prazer também
faz parte da sua vida, precisa ser implementado, você precisa se organizar também para isso, muitas vezes, para fazer uma viagem curta, para poder ter um passeio mais tranquilo. A gente está muito acelerado, né, Andréia? É uma vida muito acelerada. E no final de semana, as pessoas também enchem de coisa para fazer. Aí vai numa festa tal, aí vai não sei o quê. A pessoa fica o compromisso de domingo a domingo. Não tem a questão do... E não é o ócio criativo, não. O ócio mesmo. Não, mas a gente precisa da procrastinação produtiva, né? Tipo, é aquela coisa que você não faz nada, mas que é naquele nada que, de alguma forma, você vai conseguir repertório para utilizar no momento que você precisar daquilo. Porque você descansa sua mente, você pensa em outras coisas, você sai daquele foco do dia a dia. Isso é extremamente necessário. E as pessoas estão perdendo isso de tanto que a vida está acelerada. E aí isso repercute em várias questões, né? Rede no social sono, o tempo todo, né? Ai, nossa, isso é um tema à parte. Uma doença, né? Mas, isso é um tema à parte. É um tema que a gente vai trazer aqui em algum momento, assim como a gente vai trazer... O quanto a tecnologia é benéfica e o quanto maléfica. ela também pode ser extremamente maléfica, e o que está acontecendo com os nossos adolescentes hoje em dia, né? Sim, sim. A gente vai conversar sobre isso. A gente tem tantos episódios assim na cabeça, né? É uma coisa insana, assim, o quanto que a gente produziu de pensamento porque assim, eu lembro que no início a gente falava assim, mas sobre o que a gente vai falar? Quem a gente vai convidar? Hoje a gente tem tanta coisa, a gente tem uma agenda que não cabe frente. mais. Acho que a agenda está complicada. Tem episódio até o final do ano. E é assim que começa. E eu acho que assim a gente vai aprimorando. Exato. Então, assim, eu queria deixar uma frase que eu amo do Dalí, que é assim, aqueles que não querem imitar nada, produzem coisa alguma, entendeu? Isso é uma alfinetada fantástica para a questão da criatividade, para quem tem medo de usar suas influências, plagiar de alguma forma, ou então vai lá, plageia de 100. Que aí que não você é plágio. Tá pesquisando, não é plágio. Não vai ser detectado, como a gente aprendeu aqui. Exatamente. E a mensagem mais importante de todas aqui é que a criatividade é um processo fluido, cheio de influência, de inovações, mas que ela, acima de tudo, ela exige muita coragem. Isso. Né? Eu acho que a gente tem. A gente é um exemplo disso. Muito sim, bom. Amiga, muito. Adorei. Sigamos. Então, para o episódio 3. O episódio 3 será a psique. Tem convidado, né? Tem convidado. Ai, não podia ter dado spoiler? Pode. E vai ser bem especial. Comentem, deixem aqui o seu comentário, é importante, sugestões de temas, apesar da gente ter uma agenda cheia, a gente pode repensar, voltar lá nos processos criativos e criar em cima do que as pessoas também estão sugerindo para a gente fazer. A gente pode voltar lá na fase 1 da preparação, refazer tudo. Voltar em todos porque os é dinâmico. processos. E aí vem os estalos, a iluminação, que é fantástica. Então, assim, o episódio de hoje foi ótimo para você aí que está assistindo, pensar um pouquinho, né? Se você quer trabalhar, se você tem uma ideia na sua cabeça que você quer levar para frente... não tenha medo, tenha coragem de expor, de compartilhar o seu trabalho, né? O ideal é que você perca esse medo de fracasso. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas a gente precisa ter coragem para ir lá e enfrentar. E se influencie menos pela opinião alheia, né? Você é o que você é e você segue. A gente se você não tem como coragem, controlar. Não tem como controlar. Vai ter sempre alguém que não gosta, vai ter sempre alguém que não está satisfeito e tá tudo bem. Exato. O importante é seguir fazendo. É isso. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.